Outro dia eu revisei um contrato de SaaS em que a empresa estava prestes a perder acesso a todos os dados dos clientes dela de uma hora para outra, porque o fornecedor decidiu descontinuar o produto. Sabe o que faltava no contrato? Uma cláusula simples de 2 linhas que garantisse a portabilidade desses dados. Se você vende ou contrata software como serviço, esse vídeo é para você. Aqui eu vou falar das principais cláusulas que muitos contratos não têm para te deixar protegido. Primeiro, contrato SaaS numa licença de um software tradicional, porque ali não se está comprando ou vendendo uma cópia do programa, e sim o acesso a um serviço hospedado na nuvem que continua sobre o controle do fornecedor. E isso muda muita coisa, por exemplo, responsabilidade por disponibilidade, segurança de dados, continuidade do serviço. Por isso, algumas cláusulas precisam estar presentes. Se copiar modelo genérico aí da internet, muitas vezes é um erro que pode ser um tiro no pé. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre pontos e cláusulas que eu acho essenciais na construção de um bom contrato de licença de um SaaS. E se você não me conhece, eu sou Lara, advogada, que trabalha há mais de 15 anos com tech, e por aqui eu sempre falo de estratégias e dicas jurídicas para manter a sua startup segura. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Primeiro, SLA, nível de serviço. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Se não, a maioria dos contratos de acesso à ferramenta tem. Existem ferramentas aí que você acessa que elas são muito críticas para o negócio e algumas são menos críticas. Então, todo contrato de SaaS precisa ter um nível de disponibilidade. É o tempo que essa ferramenta ela tem que estar disponível para o cliente. Então, no seu caso é quanto? 99%? 99,9%? Parece pouca diferença, né? Mas, por exemplo, 99% significa mais de 7 horas por mês que a plataforma pode ficar fora do ar. Já 99,9% cai para menos de 45 minutos. E o mais importante, além de ter a disponibilidade, o que acontece se esse SLA não for cumprido? Tem que ter penalidade, seja desconto na mensalidade, seja pagamento de multa e até pode ser motivo para rescisão. Se o software é muito importante para a empresa e ele está sempre fora do ar, então a empresa pode também ter direito de terminar com o contrato antes do prazo. Segundo ponto, LGPD e dados. A LGPD traz 2 figuras na lei, que são do controlador e operador. O controlador é quem manda na relação e normalmente é quem tem mais responsabilidades perante a lei. Então é importante colocar no seu contrato quem é quem. Normalmente, se você é um SaaS que está armazenando os dados do seu cliente, prestando um serviço, você é o operador. Você faz aquilo amando, você está tratando aqueles dados, eles só estão ali na sua ferramenta por causa do seu cliente. Então também tem que ficar claro onde os dados são armazenados, qual é a base legal que está sendo utilizada, o que acontece se, por exemplo, o controlador, que é seu cliente, estiver tratando aqueles dados legalmente. Você não tem culpa, é ele que está fazendo as coisas errado, correto? Além disso, portabilidade não é favor, é um direito que está escrito na LGPD do titular. Quer dizer que o titular ele pode enviar os dados para uma outra plataforma, por exemplo. Propriedade intelectual, quem é o dono do quê? Vamos dizer, por exemplo, você já tem aí o seu SaaS, a sua plataforma, mas você faz customizações para alguns clientes. Quem é dono disso? É o cliente que está pagando, ele que está mandando, mas ele é o titular, o proprietário dessas customizações? Normalmente não, normalmente é você está fazendo para ele, mas é a sua plataforma. E os dados e relatórios gerados a partir da ferramenta? Tudo isso tem que estar escrito também, para não gerar dúvida e não gerar problemas judiciais no futuro. Rescisão e continuidade do serviço.
o que acontece se o fornecedor for vendido, se encerrar as atividades, decidir descontinuar o produto. O contrato precisa também prever prazos de aviso prévio, período de transição para migração de dados, talvez até a própria exclusão dos dados, limitação de responsabilidade. É muito comum que os contratos de software as a service tenham limitação de responsabilidade por alguma perda, dano, que em praxe do mercado muitas vezes é 12 meses do contrato. Isso talvez pela indisponibilidade, mas essa limitação vale para qualquer situação. Por exemplo, um vazamento de dados. Essa situação também vai estar aí nesse limite de 12 meses, porque muitas vezes esse tipo de questão pode ser tão grave que eventuais danos são muito maiores do que 12 meses de um contrato, por exemplo. Então, preveja sim limitação de responsabilidade para, claro, ter uma certa previsibilidade de valores, mas que essa limitação não valha para toda e qualquer situação. Coloque exceções. E depois reajuste e renovação. O contrato vai ser renovado automaticamente, uma das partes tem que avisar a outra com uma certa antecedência para rescindir, qual é o índice de mercado que vai ser aplicado para o reajuste, isso também para nenhuma das partes ser pega de surpresa. E aí, resumindo, os 6 pontos que eu falei aqui, que eu acho importante ter no contrato de SaaS e que você revise no contrato aí que você está assinando. SLA com penalidade clara, tratamento de dados e LGPD, quem é controlador, quem é operador, propriedade intelectual das customizações, continuidade em caso de rescisão, limitação de responsabilidade com exceção de danos por infração relacionada à proteção de dados, por exemplo, e regras claras de reajuste e renovação. E se você está prestes a assinar um contrato, ou já assinou, ou está prestes aí a lançar a sua plataforma, precisa aí de um contrato para assinar com seus clientes, vale dar uma olhada se esses pontos que eu mencionei estão aí no contrato. Se não tiverem, discutir isso com a outra parte. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e também encaminha para aquela pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!